No vídeo de hoje, continuaremos a trabalhar com os painéis de controle da Runtime, além de apresentar a aba Suporte. Para isso, vamos utilizar o sistema modelado na primeira parte deste vídeo como base. Caso não tenha visto, recomendamos que assista para que tenha a melhor experiência possível com o PSMU. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar. Continuando o vídeo anterior, no grupo Link com Runtime, você encontrará os blocos para direcionar os sinais do painel de controle. Adicione um dial link para chaves seccionadoras e outro para bypass. Insira um slider link para receber os sinais do disjuntor. Por fim, coloque a chave link para determinar o sentido das ações. Vamos configurar os diais primeiro. Os diais representam o controle do chaveamento das seccionadoras e da bypass. Assim, os ajustaremos para terem duas posições. Uma representará o chaveamento em 25 milissegundos e a outra em 70 milissegundos. Para isso, selecione o componente e verifique o número de posições, e por padrão são duas. Abra o parâmetro Posições e determine o valor e a descrição para cada posição representada. Altere a descrição para identificar qual será o componente das chaves seccionadoras e qual da bypass. Realize o mesmo procedimento com outro dial, ou seja, altere o nome do componente além de valores e descrição das posições do dial. Passamos agora para o slider. Este componente permite que se envie um determinado sinal de acordo com o intervalo. Nele, ajustamos o máximo e o mínimo deste intervalo, além do valor de saída do componente. Como nossa simulação será de 0 a 100 milissegundos, escolhemos estes valores como as extremidades do nosso slider. Altere o nome do bloco. É possível personalizar qual a unidade que será mostrada na aba de gráficos. O valor de saída será definido posteriormente. Os ajustes das chaves são mais simples, apenas precisamos determinar o valor do sistema ligado e desligado. No nosso caso, deixaremos os valores padrões, 1 e 0. Estes blocos de controle possuem uma gama muito ampla de possibilidades. Por isso, indicamos fortemente que pratique bastante e que utilize nosso manual completo dos componentes. Agora que possuímos os componentes tanto no Draft quanto na Runtime, precisamos conectá-los de alguma forma. Para isso, vá à aba Runtime. Selecione os blocos e no campo Sinais de referência, determine qual sinal será controlado por cada bloco do painel de controle. Começamos pela chave. Como temos apenas uma correspondente no Draft, somente um sinal será disponível como referência. Você pode personalizar o componente, por exemplo, trocar o texto de quando a chave está ligada ou desligada, além de cores dos textos e fundo do componente. Nós nomeamos o texto ON para retirada do disjuntor e o texto OFF para inserção dele no sistema. Como possuímos dois links para diais no Draft, podemos observar dois sinais de referência nestes blocos.
Selecione um dial para representar as seccionadoras e o outro para bypass. O slider, assim como a chave, só possui um sinal disponível. Configure o valor máximo do medidor. Como sabemos que nosso sistema possui uma fonte de 13.800 volts de pico, sabemos que seu valor RMS será menor que 10.000, portanto podemos setar como valor máximo 10.000. Pronto, já temos nosso painel de controle definido e ajustado. Agora devemos criar um sistema de controle com uma lógica que fará com que o sistema comporte como precisamos. Uma premissa para todas as lógicas que queremos implementar será o tempo. A cada passo de simulação, o bloco tempo é atualizado e retorna o valor do tempo percorrido. O componente está no grupo Outros. Como utilizaremos bastante esse bloco e para não termos que inserir muitas linhas em nosso circuito, utilizaremos o componente Liga Sinais, que também pertence ao grupo Outros, para representar o sinal que sairá do bloco Tempo. Defina uma descrição para ele. Com o valor do tempo de chaveamento de cada componente mais o valor do tempo já percorrido em mãos, podemos compará-los e direcionar os resultados obtidos às chaves. Caso o tempo ultrapasse o valor para chaveamento, será definido na runtime, devemos abrir o disjuntor, as seccionadoras e fechar o bypass. Colocando o componente comparador de dois sinais do grupo controle, podemos conseguir este resultado. Um comando bastante útil é copiar e colar ou simplesmente Ctrl+C e Ctrl+V. Com ele você poderá criar cópias dos blocos que desejar. Vamos utilizar isso com o Liga Sinais do Tempo. Para ajustar o comparador de sinais, devemos ter em mente o que gostaríamos que ocorresse em cada cenário possível. Caso o sinal de entrada A, ou seja, tempo percorrido, seja maior que o tempo de chaveamento, que é representado pela entrada B, devemos enviar um sinal de nível lógico baixo, pois desejamos que a chave seccionadora seja aberta após este momento. Caso contrário, o sinal deverá ser alto para manter a chave fechada. Copie e cole o comparador de sinais para o slider. Como a lógica de abertura e fechamento do disjuntor é a mesma das seccionadoras, devemos manter os valores de nível 1 e 2. Copie e cole o Liga Sinais que referencia o tempo para utilizar a comparação e conectar os componentes. Copie e cole o componente comparador e o Liga Sinais do Tempo para o dial que controla a chave bypass. Com os componentes conectados, inverta os valores de nível 1 e 2 do comparador de sinais. Isso é necessário, pois o funcionamento da bypass é o inverso das outras, ou seja, quando o disjuntor será retirado, a bypass será inserida. A saída deste comparador já seria o suficiente para termos um sistema que retira o disjuntor sem perder a alimentação na carga. Porém, nosso objetivo é ter controle da operação, seja retirada ou inserção do disjuntor.
temos que montar uma lógica que, caso a chave do painel de controle esteja desativada, devemos realizar a operação inversa, ou seja, desligar a bypass e religar seccionadores e disjuntor. Para isso, podemos adicionar outro bloco do grupo controle, o seletor. Em uma das entradas, enviamos o sinal da saída do comparador. Na outra, adicionamos um inversor de lógica para obtermos o cenário oposto. A referência deste componente será a chave do painel de controle. Caso ela permaneça ligada, com o valor 1, o disjuntor será retirado. Caso contrário, o disjuntor e a seccionadora serão religados. Adicione um seletor do grupo controle para cada controle de chaveamento. Vamos ajustar a posição dos seletores para abrirmos espaço. Insira o componente inversor que está no grupo lógicas entre as entradas A e B do inversor. Se preferir, poderá utilizar o comando copiar e colar que explicamos neste vídeo. Adicione um liga-sinais na saída da chave de controle para facilitar nossas ligações. Assim, poderemos apenas copiar e colar o novo liga-sinais para as referências dos seletores. Não deixe de personalizar sua descrição. Pronto, finalizamos nossa lógica. Agora podemos ligar as saídas de cada seletor aos controles externos de suas respectivas chaves. Insira os liga-sinais nos seletores e nas chaves. Nomeie para facilitar a identificação. Se preferir, poderá utilizar o comando copiar e colar. Defina também qual será a resistência de funcionamento das chaves. Primeiro, retire as listas de constantes que havíamos definido no vídeo anterior. Definimos como 1 miliohm nossa constante para não afetar muito nossa carga. E no runtime, vamos realizar os últimos ajustes antes da simulação. Definimos o tempo das chaves disjuntor, bypass e seccionadoras como 50, 25 e 70 milissegundos respectivamente. Posicionamos a chave para retirar do disjuntor. Agora simule nosso sistema. No primeiro gráfico, percebemos pela tensão que não deixamos de alimentar a carga. No segundo gráfico analógico, observamos como a corrente migra de um ramo para o outro e que a carga recebe o mesmo valor neste período.
Vale ressaltar que até o final do primeiro ciclo, nosso cálculo RMS não tem uma amostra grande o suficiente para retornar o valor instantâneo e, portanto, precisamos analisar após os primeiros 16,7 milissegundos. É interessante notar também, pelo gráfico digital, o momento em que cada bloco realizou seu chaveamento. Para avaliar o LED, selecione o cursor que será analisado. O mesmo deve ser estabelecido para o medidor. Mexa o cursor que está no canto inferior do seu gráfico e veja como isso reflete tanto no medidor quanto no LED. Este sistema que modelamos está na biblioteca de exemplos. Para acessá-lo, basta ir na aba Suporte e clicar no primeiro ícone, Exemplos. Aqui você encontrará diversos casos já modelados, que poderá utilizar como base para estudos ou até mesmo modelo para projetos. Nossa simulação está no grupo 8, Manobras em Sistemas Elétricos de Potência, com o nome de Manobra de Retirada e Religamento do Disjuntor. Além da biblioteca de exemplos, disponibilizamos outras formas do usuário tirar suas dúvidas. Uma dessas maneiras é o suporte por acesso remoto. Nela, nossa equipe de suporte poderá te auxiliar diretamente em seus projetos. Além dessas opções, disponibilizamos um manual completo do PSMU, acesso ao nosso fórum e nossos contatos. No próximo vídeo que está aparecendo aí na tela, vamos criar avaliações e conferir se os resultados estão como desejávamos. Além disso, iremos adicionar simulações com caso base. Caso tenha alguma sugestão ou dúvida, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo.